as bets continuarão a invasão de maneira como estão fazendo, sem que ninguém bote um olhar crítico sobre o que está acontecendo. Eu entrei em depressão por conta do jogo. Quando eu já perdi, uns 300 mil reais eu perdi. Você vai ganhar hoje, você ganha amanhã, no terceiro dia a banca já te matou. 80% dos pacientes que chegam para tratamento falam o seguinte: olha, eu considerei até me matar como uma última saída honrosa. Suicídio mesmo foi tentado por 20% dos nossos pacientes. Já foi tentado por ocasião da procura do tratamento. O jogo não vai fazer ninguém enriquecer. Por quê? Porque a lógica é que quem ganha é a banca. Talvez o único atalho que exista para enriquecer seja vendendo a ilusão de que existe um atalho para enriquecer. É uma questão que está intrinsecamente ligada ao sistema capitalista. Economicamente é um desastre, porque você está concentrando renda, tirando renda de pessoas que poderiam ser produtivas com aquele dinheiro em troca de nada. E vamos ver para quem foi esse dinheiro. Busca por essa fantasia do enriquecimento, ou mesmo na simples distração de fazer uma fezinha, há uma armadilha perigosa: o vício. Muito bem, pessoal, segunda-feira, 9 de setembro, 7h03 da manhã, estamos começando o Desperta de hoje. Muito obrigado pela companhia de todo mundo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para quem nos acompanha aí em vários lugares do mundo. São 7h03, horário de Brasília. Estamos ao vivo, vocês sabem, este programa vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília. É muito bom ter a companhia de todo mundo que já está por aí no nosso chat. Vai chegando por aí, vai deixando seu like, ativando o sininho, assinando os canais, mas por favor, por gentileza, se tiver de fazer uma coisa nesta manhã de segunda-feira, compartilhe esse programa. Nós estamos ao vivo em todas as redes sociais, principalmente nos nossos canais do YouTube, no canal do ICL, no canal do Leandro Demore e no canal também do Eduardo Moreira. Muito obrigado para quem nos acompanha também aí pelo rádio e pela televisão. Se você quiser assistir a este programa na boa e velha televisão, você pode nos acompanhar lá em Salvador, na Bahia. Aliás, encontrei no aeroporto nessa semana, né, duas pessoas coincidentemente saindo do avião até a pegada das malas ali, que são da Bahia, que nos assistem pela TV Quirimurê. Se você quiser nos assistir aí pela TV Quirimurê, procure na sua televisão um canal aberto para Salvador e toda a grande Salvador. Também estamos ao vivo em São Paulo pela TVT e em Porto Alegre pela Pop TV. Todos os três são emissoras de canal de sinal aberto, então você pode nos procurar e colocar na sua televisãozinha aí para ficar nos acompanhando pela televisão. Também estamos ao vivo em 3 rádios em São Paulo. Se você tem hábito de ouvir rádio, principalmente no carro, coloque aí, sintonize a Rádio Brasil Atual, a Rádio Cantareira e também a Rádio Heliópolis. Nessas 3 emissoras, muito bom dia para quem nos acompanha pelo rádio, principalmente no trânsito, né? É muito comum que as pessoas ouçam o bom e velho rádio, o grande meio de comunicação inventado pela humanidade, né? Eu sou apaixonado pelo rádio. Você pode acompanhar este programa também como se fosse o bom e velho programa do seu radinho. Bom, vocês viram no começo aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre o novo documentário do ICL, documentário bombástico que estreia agora este mês, né, Jimmy? Este mês estreamos, daqui a pouquinho eu falo para todo mundo como é que vocês fazem para fazer a sua inscrição, vai ser de graça, mais um super evento. Aliás, muito obrigado para quem participou do nosso evento do Dia da Independência, no dia 5, né, que a gente fez na semana passada, sobre a nossa independência jornalística, sobre o nosso jornalismo independente, contando histórias e mostrando também os 3 episódios da nossa série documental sobre independência jornalística. Foi um evento espetacular, vários novos membros no ICL, aliás, mais de 500 novos membros do ICL, que agora são nossos parceiros, nossos companheiros aqui de conhecimento para a libertação, de estudo, de troca de experiências. Muito obrigado, é muito bom ter a companhia de todo mundo por aí. Muito bem, vamos lá, a gente tem bastante coisa no programa de hoje, segunda-feira começando quente, né? Brasil fecha a melhor campanha da história das Paralimpíadas. Depois do fim das provas com brasileiros neste domingo nas Paralimpíadas de Paris, o Brasil festejou os recordes de sua melhor edição paralímpica da história e ficou em 5º lugar no quadro geral de medalhas, atrás somente da China, da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos e da Holanda. O Brasil, de fato, uma potência paralímpica. O Brasil teve o seu melhor desempenho da história em pódios e os primeiros lugares conquistados. Foram 25 medalhas de ouro, 26 de prata e 38 de bronze, um negócio espetacular
Parabéns a todos os nossos atletas e a todas as nossas atletas. Os recordes anteriores das medalhas ocorreram em Tóquio e foram superados. O recorde de medalhas douradas, já que foram 25 ouros em Paris, bateu o de Tóquio, que foram 22. Ao todo, foram 88 pódios pulverizando os recordes de Tóquio e do Rio de Janeiro, que tiveram 72 medalhas com o Brasil. O Brasil também obteve medalhas em 2 esportes que nunca tinham subido ao pódio antes. No tiro paralímpico, em que ganhou a prata com o Alexandre Galgani, e também no badminton, em que o Vitor Tavares ganhou o bronze. O Misael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, declarou que os resultados dos Jogos foram excepcionais. Campanha com 89 medalhas, que poderia ter sido ainda melhor, já que perdemos 2 provas por 2 centésimos. Disse o Misael, estou muito orgulhoso, foi irretocável. A nossa meta era ficar entre os 8, ficamos no top 5, é muita felicidade e sensação de que o trabalho valeu a pena. Parabéns a todos os nossos atletas, a todas as nossas atletas, e agora todo mundo de olho em Los Angeles, né? Vamos ficar de olho para toda a galera que conquistou medalha esse ano, porque vários dos nossos para-atletas estarão em Los Angeles nas próximas Olimpíadas, uma campanha histórica do Brasil. Olha, para quem estiver no Rio de Janeiro, uma dica cultural aqui, né? Festa teatral em homenagem ao Antônio Abujamra, estreia no Rio de Janeiro, uma versão de Hamlet, estreia em formato de festa teatral, começou nesse final de semana no Rio de Janeiro, montada por uma companhia, né, criada pelo Abujamra. O espetáculo contará com recursos tecnológicos como projeções, uso de inteligência artificial, vídeos curtos com linguagens das redes sociais como TikTok, músicas originais compostas pelo músico André Abujamra, o filho do Antônio Abujamra. E também terá o ator Antônio Grassi no elenco. Um festival excepcional, dá uma olhada aí para você poder curtir também essa dica teatral aí no Rio de Janeiro. Cometa do século poderá ser observado no Brasil na próxima semana. Na próxima semana, os entusiastas da astronomia terão a oportunidade de observar um dos grandes aguardados cometas do ano, à medida que este cometa, né, o C2023A3, se torna cada vez mais visível no céu noturno. Neste momento, o chamado cometa do século, como vem sendo chamado pelos astrônomos e entusiastas aí da astronomia, está muito próximo do Sol, o que torna difícil ser observado, especialmente a olho nu. Mas a partir de 15 de setembro, portanto da semana que vem, ele deverá ficar melhor visível no hemisfério sul, onde está boa parte do Brasil. A sua aparição deve ser algo muito especial. A expectativa é que seu aparecimento traga um brilho tão intenso como o cometa Hale-Bopp, que passou pela Terra em 1997, por isso o apelido de cometa do século. Para quem é aficionado aí, né, em ficar observando as estrelas, preparem-se porque na semana que vem, se a fumaça deixar, né, Jimmy, porque o Brasil está enfumaçado, né? Essa semana, aliás, esse final de semana especialmente, eu não sei, até comentem aí nos comentários como está o clima na sua cidade em relação à fumaça, porque aqui a gente está com uma névoa, o céu azul desapareceu, a gente não vê mais, e muita gente não se deu conta, ainda acha que é neblina ou que o tempo está nublado. O tempo não está nublado no Brasil. Pouquíssimas regiões têm neste momento tempo nublado por conta de nuvens de chuva. O que está acontecendo no país é que a gente está sendo tomado pela fumaça. Já tive notícias aí de alguns amigos que tiveram que, inclusive, baixar o hospital por insuficiência respiratória, né? Tomar corticoide, bomba de oxigênio, aquela coisa toda. Então comentem aí no chat para a gente ver como está na sua região, coloca a cidade de onde você está falando e como está o clima na sua região, se você está percebendo a cidade nublada. Não está nublada, nós estamos sendo engolidos pela fumaça das queimadas. Trump e Kamala Harris aparecem tecnicamente empatados em nova pesquisa. A menos de 2 meses das eleições dos Estados Unidos, os candidatos à presidência Donald Trump e Kamala Harris estão tecnicamente empatados, de acordo com uma pesquisa nacional conduzida pelo jornal The New York Times e publicada em conjunto com o Instituto Siena College. O Trump aparece numericamente à frente da democrata com 1 ponto percentual, né? Na verdade dá 48 contra 47, então estão empatados de fato. A diferença está dentro da margem. A campanha de Trump passou por um período relativamente turbulento nas semanas após o presidente democrata Joe Biden desistir da corrida. Estudos mais recentes indicam, porém, que a principal base de apoio dele se manteve intacta. Essa também é a conclusão da pesquisa do New York Times. Segundo ela, as opiniões dos eleitores sobre Trump estão bastante sedimentadas, mas eles sentem que precisam aprender mais sobre Kamala. Enquanto 28% dos entrevistados indicaram que precisam de mais informações sobre ela, só 9% afirmam o mesmo sobre Trump. Ou seja,
a imensa maioria dos norte-americanos já conhece Trump o suficiente para votar nele ou não, né? Tem aí um lastro aí de 9% que declarou na pesquisa que precisa conhecer um pouco mais para definir o seu voto. Já Kamala Harris tem um lastro pela frente de quase 30% dos eleitores nos Estados Unidos que diz não conhecê-la suficientemente para definir se vai votar nela ou não. Então tem uma possibilidade maior de crescer a Kamala Harris em relação a isso do que o Trump. O levantamento ainda afirma que o debate presidencial, que será amanhã, primeiro grande debate presidencial, o Trump inicialmente falou que não iria aos debates, né? Principalmente quando teve a troca de candidatos ali. Teve a convenção democrata também, tem um termo que eles usam nos Estados Unidos, eu não sei exatamente o nome agora, eu acho que é convention bump, um negócio assim, que depois que você faz a convenção, você tem uma subida nas pesquisas, e isso aconteceu com o Trump, isso aconteceu com a Kamala também, agora as coisas tendem a se sedimentar, e a campanha de fato começa amanhã com o primeiro grande debate entre os dois candidatos. Veremos o que vem pela frente. Por enquanto, desde que foi substituída pelo Joe Biden, a Kamala Harris ela segue liderando a conversa na imprensa e nas redes sociais nos Estados Unidos, e isso é muito importante em uma campanha presidencial, principalmente para o Trump, né, que vem desde a sua campanha de 2016, liderando as conversas para o bem ou para o mal. Há uma estratégia ali de que não importa o que você fale, o que importa é que estejam sempre todos falando de você ou correndo atrás dos assuntos que você pauta na imprensa. Por isso a estratégia de choque de campanhas como do Trump, do Milley, do Bolsonaro, do Marçal agora, de sempre estar guiando a cobertura da imprensa e o debate nas redes sociais, e por isso as declarações chocantes, mentirosas que a gente vê sempre aí, porque isso importa de fato, né? Esse flood que eles chamam, né? Esse alagamento da zona do debate público com notícias ou pseudonotícias ou paranotícias ou notícias falsas. O Trump vem num momento muito ruim em relação a isso, porque a liderança do assunto nos Estados Unidos vem sempre em relação a Kamala Harris. Ela é o assunto e o Trump vem tendo que reagir. O Trump nunca ficou por baixo nesse debate público em uma campanha. É a primeira vez que isso acontece com uma intensidade maior. A campanha do Trump estava bem, aliás, está bastante perdida em relação a isso, está tentando reencontrar o seu rumo, mas agora parece que as coisas estabilizaram. Há uma tendência de que a Kamala não consiga liderar essa conversa mais, porque já passou a indicação dela, já passou a convenção do Partido Democrata, enfim, o grande momento de notícia onde o nome dela era o nome principal a guiar a conversa, aparentemente passou, as coisas tendem a ficar um pouco mais equilibradas agora, e o debate de amanhã é um debate importante porque a gente vai ver mais ou menos em que tom estão os dois candidatos. Se a Kamala vai para cima do Trump, se o Trump vai estar mais agressivo, menos agressivo, se vai jogar no tudo ou nada com uma quantidade absurda de maluquice que ele fala, se vai tentar segurar um pouco mais, a gente não sabe ainda exatamente em que tom estarão os dois. Muito possivelmente o debate de amanhã vai dar o tom, né, das campanhas. O levantamento afirma, claro, que o debate presidencial de amanhã, exibido pelo canal ABC, vai ser mais ou menos aí às 10 horas de Brasília. Eu acho que passa no YouTube, tá? Vai ser um momento crucial para a campanha, então quem quiser ficar ligado aí, 10 horas da noite, horário de Brasília, amanhã, procura no YouTube, porque possivelmente passa no canal ABC, passa aí para todo o mundo e eventualmente em outros canais também, às vezes outros canais repassam isso, ou até os canais das campanhas, né? Então se for passar, você vai entrar no YouTube 10 horas da noite, sem dúvida o YouTube vai jogar na sua cara o debate que vai estar passando por ali, né? Veremos como serão as coisas então amanhã. A BBC News Brasil publicou, né, porque o debate entre Kamala e Trump é o mais importante em 60 anos. Quando a democrata e o republicano se posicionarem nos púlpitos na TV americana ABC News, na Filadélfia, amanhã, será a primeira vez em que os dois se encontrarão pessoalmente como candidatos à presidência. Munidos apenas de papel, caneta e água, ambos protagonizarão um dos eventos mais aguardados das eleições de 2024, o segundo debate da campanha. O primeiro foi Trump e Biden, lembra aquele debate que o Biden teve um apagão, né? Que foi absolutamente desastroso, e aquele debate foi um momento definidor, inclusive para o Biden abandonar forçadamente, inclusive,
a disputa nos Estados Unidos e abrir caminho para um outro candidato. Considerando que o primeiro dos confrontos dinamitou a candidatura à reeleição de Joe Biden, alguns analistas políticos já veem a atual temporada eleitoral como a mais impactante para debates televisivos desde as eleições de 1960. Aquela disputa há 64 anos entrou para a história não só por inaugurar o gênero do embate político televisivo nos Estados Unidos. Foi o confronto diante das câmeras entre um jovial, sorridente e maquiado John Kennedy e o então experiente vice-presidente Richard Nixon, que se apresentou gripado com a barba por fazer e o olhar abaixo da linha da câmera, que definiu a apertada corrida em favor do Kennedy. Então, amanhã, todo mundo que tiver interesse nas eleições dos Estados Unidos, de olho para ver o que pode acontecer por lá. Vamos lá para o iclnoticias.com.br. Incêndio destrói cerca de 10 mil hectares na Chapada dos Veadeiros. Um incêndio iniciado na última quinta-feira destruiu cerca de 10 mil hectares no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. De acordo com a administração da Unidade de Preservação, a área atingida é ainda uma estimativa e fica entre o Paralelo 14 e a Cachoeira de Simão Correia. Em nota divulgada nesse final de semana, a chefia do parque informou ainda que não sabe o que ou quem provocou o incêndio, o que sinaliza que a Unidade de Preservação entende que pode ter sido criminoso. Na mensagem também destacada que desde o começo o ICMBio e o Instituto que preserva o IBAMA e o Instituto Preve Fogo, né, que cuida dos incêndios, preserva os incêndios e tenta combatê-los, escalaram efetivos para ajudar a debelar o incêndio junto com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás. A expectativa era de que hoje fossem enviadas às localidades 2 aeronaves, o que a reportagem não conseguiu confirmar, já que não teve sucesso nas tentativas de contato. Secas e queimadas deixam alimentos como açúcar, feijão e carne mais caros. Com a maior seca dos últimos 44 anos no país e milhares de focos de queimadas no país, colocar a comida no país, né? Uau, não precisa, né? No país, repetiu. Colocar a comida na mesa já está mais caro e ficará ainda mais caro possivelmente nos próximos meses, aumentando inclusive o risco de inflação por conta da seca. Há um impacto no preço, por enquanto, do açúcar, suco de laranja, carnes, leites e derivados, entre outros. O fogo e as queimadas que tomam conta de várias regiões do país estão fazendo os preços galoparem na Bolsa de Valores. Um deles é o açúcar cristal refinado. Na sua forma bruta, a alta é significativa. A alta chegou a 2,3% em média na semana passada. O mercado interno equivale a 25% do consumo. O restante vai para a exportação. Todos sentirão alteração nos valores da compra, informou a economista professora Luciana Rosa de Souza, da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de São Paulo. Cerca de 80 mil hectares em área de cana-de-açúcar e de rebrota da cana já foram queimados no estado de São Paulo. O prejuízo calculado é de 800 milhões de reais, segundo os produtores de cana. O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo e lidera as exportações globais no segmento. Aqui, então, a participação do estado de São Paulo, né? Os cultivos que São Paulo lidera: laranja, limão, cana-de-açúcar, goiaba, abacate e hortaliças, né? É um grande produtor de alimentos. Como os incêndios pegaram o Brasil inteiro, mas pegaram muito fortemente também regiões agrícolas do interior do estado de São Paulo, a gente deve sentir um aumento no preço dos alimentos, de alguns alimentos importantes, inclusive da cesta básica, aí nas próximas semanas e meses. O feijão é outro que fica mais caro. O aumento estimado pode chegar a 40% até o final do ano no feijão. Isso aí vai tirar o humor de muita gente que faz supermercado, porque é um alimento que praticamente todo mundo compra. O aumento das frutas e hortaliças também pode acontecer no Brasil. E outros produtos como a banana também, né? Pode ultrapassar a alta de preços por causa da entre-safra, mas a seca também pode ter impacto em relação ao preço desse e de outros alimentos. Maior seca da história do Brasil afeta 1.400 cidades no país. A maior seca da história afeta 1.400 cidades em nível extremo ou severo. Este período de estiagem chegou mais cedo como um exemplo de mudança climática que é causada por um conjunto de fatores, começando pelo aquecimento global. Aqui neste programa, vocês sabem, já desde o começo do ano, a gente vem alertando que a seca chegaria mais cedo, mostrando inclusive os rios, principalmente do norte do país, que já estavam sofrendo meses antes do período de poucas chuvas do norte,
várias imagens de rios nesse momento pelo país, principalmente no norte, que viraram imensos bancos de areia, inclusive o Rio Madeira, o que é muito preocupante porque o transporte fluvial é essencial para a região de pessoas, de produtos e de alimentos. Então também devemos ter uma inflação maior nessas regiões que dependem desse transporte, porque o transporte fica mais caro, porque terá que ser feito muitas vezes por aeronave, né? Ou impossível, pode ter inclusive escassez de alguns produtos em algumas regiões mais isoladas. O mundo registrou neste ano o mês de agosto mais quente da história e nos últimos 14 meses, 13 meses registraram temperatura média 1,5 grau mais quente do que o período antes da era industrial. O pesquisador Giovanni Dollif, ouvido lá pelo Fantástico ontem, diz que tudo indica que a alta na temperatura vem para ficar. Disse ele, é mais grave do que isso, nós brasileiros estamos sentindo o aquecimento acima dessa média global. Nesse inverno, o trimestre junho, julho e agosto teve em São Paulo, por exemplo, 2 graus acima da média. De fato, é um tempo muito maluco. Aqui pelo sul, a gente teve aí umas 3 semanas seguidas, né, com a temperatura bem baixa, né? Foi assim de 0 a 5 graus, não teve nem aqueles dias que estavam mais ou menos tranquilo, e aí depois começou esse calor, agora é um calor de verão. O que a gente viu nessa semana aqui, no final de semana, é um calor de verão mesmo, no meio do inverno, lembrando, a primavera não começou ainda. Então nós tivemos esse ano, no sul do país, alguns recordes ou temperaturas baixas, muito baixas, e agora temperaturas altas, muito altas. Lembrando que o que causou a enchente última que aconteceu no Rio Grande do Sul esse ano foi uma bolsa de ar quente gigantesca que impediu que a chuva que chegou no sul do país tradicionalmente conseguisse rumar para o norte, né, e aliviasse. Ela choveu toda na mesma região porque ela não conseguia caminhar, não conseguia andar, não conseguia evoluir para o seu antigo circuito natural. Então essas ondas de calor também podem provocar mais chuvas torrenciais em algumas regiões do Brasil e tragédias como nós vimos esse ano por aqui. A coisa não tá boa e não tá com cara de que vai melhorar, né? Movimento ocupa mercados em todo o país contra a fome. Supermercados da rede Carrefour em 30 cidades do país foram ocupados por famílias organizadas no movimento de luta nos bairros, vilas e favelas no sábado. Em um dia de ocupação, o MLB já conseguiu a doação de 13.500 cestas básicas para famílias do movimento. O movimento reivindica a entrega de 36 mil cestas básicas, com 12 mil distribuídas nos próximos 36 meses. Esse número corresponde a 12 mil famílias organizadas pelo movimento que atualmente vivem em situação de fome ou insegurança alimentar. O MLB é um movimento nacional de luta para a reforma urbana que existe desde 1999 e atua em mais de 20 estados do país. Segundo dados do IBGE, mais de 64 milhões de brasileiros estão em insegurança alimentar. Quando a pessoa não tem certeza do que vai comer nos próximos dias, 64 milhões de pessoas, segundo dados oficiais, não sabem se na quarta-feira terão comida em casa. A gente passa muito tempo discutindo bobagem, né? Bobagem da política, bobagem. Aquilo que vira quase uma cobertura de celebridades, muitas vezes, né? Bom, a gente viu na última semana aí, né? Deolane, o caso Deolane, quantas matérias foram feitas sobre isso? É um negócio, assim, é claro que é um mega esquema de apostas, isso aí é fundamental, tem que ser investigado, mas vocês viram o que aconteceu, né? O caso virou a cobertura da influencer, a cobertura da mulher que tem 23 milhões de seguidores no Instagram, porque isso gera clique. Aliás, as casas de apostas agradeceram a cobertura em cima da Deolane, porque virou ela a pessoa e não se olha a fundo o que está ali na casa de apostas, os donos, os laranjas, o cara lá que é o pseudo dono de uma delas, que é filho de bicheiro, que vai saber quem são os sócios internacionais dessa galera, não temos nem ideia de quem seja. A empresa está montada lá em Curaçao, lá em Malta, lá não sei aonde, né? Movimentação bilionária, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, empobrecimento de famílias, é todo um caso complexo, né? Que a gente deveria olhar desse jeito, mas vira a cobertura da fofoca da influencer. É isso que virou, de fato. Enquanto isso, nós temos esse contingente de brasileiros, né?
Quase 9 milhões que vivem em fome grave, ou seja, não tem o que comer. A ocupação simultânea de mercados e supermercados em todo o país faz parte da Jornada Nacional de Luta contra a Fome, organizada há mais de 20 anos pelo MLB. Isso aqui ganhou boa parte das redes sociais no final de semana, né? Um movimento popular, de fato. Nesse momento que a gente fala que a política institucional, ela virou, assim, uma coisa, no geral, um bando de bundão, né? Bundão, briga por poder, coisa comezinha, fogo amigo, que aconteceu também no caso do Silvio Almeida, daqui a pouco a gente já vai falar sobre o caso, aquela coisa toda, né? Fugiu do controle, aliás, o caso do Silvio Almeida, né? Eu espero que as pessoas que tenham operado muito do que foi operado aí, botem a mão na consciência. Botem a mão na consciência. Eu já vou explicar isso aqui. Criaram a pior crise do governo Lula e uma das piores crises da esquerda nas últimas décadas, que vai ressoar por muito tempo, por disputa de poder, né? E quem pensa que eu não estou sabendo está enganado. Eu e muita gente. Aliás, não tratem a gente como idiotas, porque a gente muitas vezes é idiota, né, Jimmy? Nesse caso, não, tá? A gente sabe o que está acontecendo. Sabe muito bem o que está acontecendo, aliás. Né? Fonte, quando vem falar comigo assim, não vem falar comigo como se eu estivesse boiando, tá? Que aconteceu muito no final de semana. Né? Eu desligo o telefone e começo a sentir quase pena. Tá bom? Fica a dica aí. Marçal afirma que foi barrado em trio do Bolsonaro e o Malafaia chamou o Pablo Marçal de safado. A gente tem que rir um pouquinho também, né, gente? Você é chafado. Quem falava isso? O Luxemburgo, né? Pro Marcelinho Carioca, né? Você é chafado. Quantas vezes tirei mulher do seu quarto? Hoje eu sou chafado. O influenciador e candidato Pablo Marçal chegou quase no final do protesto bolsonarista na Avenida Paulista no 7 de setembro. Foi ovacionado por apoiadores e afirmou ter sido barrado no trio elétrico onde discursou o Bolsonaro. Disse o Marçal: voltei para o Brasil e fui direto para o ato patriótico na Avenida Paulista, para o qual fui convidado pelo próprio presidente Bolsonaro. Fui surpreendido com um impedimento de acesso ao caminhão, disse o autodenominado ex-coach em nota após aterrissar de uma viagem a El Salvador. Essa foi mais uma manobra frustrada dos desesperados que tentam me silenciar, mas foram calados pelo apoio maciço e caloroso do povo. Não vai ter segundo turno, diz o Marçal. No dia 6, votem em mim, não sei o que, biriri, bororó. O pastor Silas Malafaia, que é o organizador da micareta fascista, né, mais uma vez, aliás, micareta fascista que deu 1/4 do povo de fevereiro, tá bom? 1/4. Então, assim, duas coisas importantes pra gente olhar esse negócio. Primeiro, é importante falar, ninguém leva tanta gente pra rua quanto o Bolsonaro no Brasil hoje, e isso não é de hoje. Eu sei que muita gente não gosta que eu fale, mas a gente tem que colocar as coisas como elas são. Né? Quem é que leva... a estimativa foi de 40 e poucas mil pessoas, né? O mesmo instituto que fez da outra vez, o instituto ligado à USP. Teve um outro instituto que foi publicado pelo Poder 360, que não sei de onde é que tiram isso, que o Poder 360 sabe-se lá também, às vezes é um negócio esquisito, né? A USP falou da outra vez em 100 e poucas mil pessoas, o Poder 360 falou em 360 mil. Tudo bem, que seja. Mas o próprio Poder 360 agora está falando que também foi 1/4 do tamanho. Então não importa quem estimou o quê, se você olhar as imagens aéreas, em fevereiro, que foi aquela coisa avassaladora, tomou conta de toda a Avenida Paulista, de fato, ou de uma boa parte, porque a Paulista é grande, né, gente? Esse ano, essa de sábado, foi muito menor. Bastidores, atenção, bastidores do entorno do bolsonarismo. Eles esperavam, sim, que fosse igual ao de fevereiro, tá? Esperavam. Nesse ponto, foi uma decepção. Ainda tem uma autoestima elevada, porque é o que eu acabei de falar. É só o bolsonarismo ou a extrema-direita que leva essa quantidade de gente nas ruas hoje no Brasil. É só eles, né? Qual a única manifestação popular que leva tanta gente na rua hoje, mais do que o Bolsonaro? Aliás, aí sim, muito mais, é a nossa querida e amada parada gay, né? Parada LGBT e tal, não sei o quê, mas a parada gay, para simplificar a comunicação para as pessoas, né? Aí leva, sim, né? 400, 500 mil pessoas, 600 mil, 1 milhão, aí é outro level, né? Outro level. Mas tirando isso é só. Agora, foi muito menor do que eles esperavam. Vejam só. Muita gente apareceu na Paulista, aliás, com o símbolo do Twitter, cartaz do Elon Musk e bonezinho do Elon Musk, não sei o quê. Eu ouso dizer que se não fossem as investidas do Elon Musk,
que opera o algoritmo do Twitter para fazer aparecer os posts que ele posta mais e que a fascistada toda posta mais. Isso não sou eu que acho, já saiu N reportagens, inclusive livros sobre isso, com documentos internos, e-mails, trocas de mensagem do Musk com funcionários, que o Musk foi lá e falou, não, tem que mudar o algoritmo aí, porque quando eu postar todo mundo tem que ver. Então o cara, inclusive, manipula a plataforma. A liberdade de expressão não é isso, né? Isso não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é quando todo mundo tem voz e todo mundo pode falar no mesmo nível. Se você tem alguém numa plataforma que quando fala é mais ouvido artificialmente pelos outros, porque é o dono da plataforma, isso é o oposto de liberdade de expressão. É o popular dono da bola, né, Jimmy? Vai jogar futebol, mas assim, tudo nele é falta, é só ele que cobra os pênaltis, ninguém pode marcar, aquela coisa, né? Encostou é amarelo, isso é liberdade de expressão, senhor Musk? Não, né? O senhor é um picareta, um vagabundo, um cretino, como já sói este programa classificá-lo cientificamente aqui. Agora, o bolsonarismo leva muita gente pra rua, mas foi decepcionante. Eles esperavam muito mais gente. Se não tivesse esse super esforço do Musk e dos seus miquinhos amestrados aí, né, ativista, jornalista, golpistas em geral, né, e se não fosse a decisão do Alexandre de Moraes de bloquear o Twitter no Brasil, vamos supor que o Alexandre de Moraes tomasse essa decisão agora, essa semana, e não antes da micareta fascista, eu acho que ia ter menos gente ainda, tá? Então, assim, o bicho não é tão feio quanto parece. O momento não tá para peixe na América Latina no geral, nem no Brasil, nem em outros lugares do mundo, para as esquerdas, não tá. Tá melhor para as extremas direitas e para as direitas? Tá. Veremos inclusive nas eleições municipais. A direita aí do centrão vai passar o rodo. O PT vai passar mal nessa eleição municipal, vocês podem ter certeza disso. Vai ficar lá embaixo de prefeituras. Agora, não foi tão bom quanto eles esperavam. O Malafaia, que organizou esse negócio e tal, não sei o quê, falou que o Marçal tá dizendo aí que foi impedido de subir no trio. O cara é tão safado, disse o Malafaia, que chegou no final. Depois que encerrou, ninguém vai subir, disse o Malafaia. Segundo o Malafaia, o Marçal quer tirar proveito, quer lacrar, quer fazer corte. Não, mas é óbvio, né, Malafaia? Que é exatamente o que o senhor faz também, inclusive, né? Não vou deixar um cara mentiroso, disse o Malafaia, que quer a todo custo poder vir lacrar em cima de mim, completou o pastor. Marçal chegou ao final do discurso de Bolsonaro, subiu no ombro de apoiadores e foi ovacionado pelas pessoas que ali estavam. Aconteceram três coisas importantes pra gente deixar anotado aqui em relação a isso e em relação ao Marçal. Primeiro, todos os bolsonaristas que estavam em volta do Bolsonaro ali, quando foram embora, desceram no caminhão, Gustavo Gayer, Zé Trovão, que aliás está solto, achei que estava preso o Zé Trovão, está solto, tá? Informação aqui, está solto o Zé Trovão. Zé Trovão, Gayer e Carla Zambelli, que foram os três que foram filmados ali por pessoas que perguntaram em quem eles votariam, os três falaram Pablo Marçal, tá? Então não se enganem. Isso é diretriz do Bolsonaro. O Bolsonaro mandou a tropa de choque dos peõezinhos dele falar Pablo Marçal. Vocês acham que a Zambelli, o Gayer e o Zé Trovão iam falar que iam votar no Pablo Marçal sem a ciência da organização do núcleo duro ali do bolsonarismo? Claro que não. Claro que não. Então é uma estratégia. O Bolsonaro não fala mais abertamente, tá ali com um pezinho em cada canoa. O Nunes foi pro trio elétrico do Bolsonaro, ficou meio escondidinho lá atrás, não falou nada. Não foi nem mostrado pra galera lá, ficou meio na dele ali. Havia um temor de vaias em relação ao Nunes também. Então, primeira estratégia, Bolsonaro mandou os seus miquinhos amestrados falarem Marçal. Por isso que a Zambelli falou, o Gayer falou e o Zé Trovão falou, tá bom? Não é da cabeça deles, gente. Não se enganem. Isso é uma estratégia. Você manda os caras espalhar na base. O povo ouvido na rua por várias pessoas que postaram vídeo na internet aí, fazendo fala povo, né? Pegando pessoas aleatórias. O povo, no geral, está falando Marçal, não está falando Nunes. O povo, tá? Já o Bolsonaro faz o jogo duplo. O Marçal chegou depois por quê, gente? Primeiro, o Marçal não queria subir no caminhão e ser coadjuvante. Porque o Marçal tem esse ego, super ego inflado igual ao do Bolsonaro. Então o Marçal não queria subir lá e ficar do lado do Nunes como os dois cavalinhos paraguaios que o Bolsonaro comanda.
Então o Marçal, nesse ponto de vista, ele é assim um problema para o Bolsonaro. Ele não se submete, não submeteu. Foi convidado pelo Bolsonaro e não chegou. Não é que não chegou a tempo, não é que chegou atrasado, não sei o quê. Não, foi de propósito. Chegou mais no final também porque se o Marçal, nisso o Malafaia foi esperto, se o Marçal sobe no caminhão naquele momento em que o Bolsonaro já tinha parado de falar e alguém, num ato de descuido, dá um microfone para ele, vira um comício do Marçal. Né? Olha, é aquela coisa que eu falo, vocês ficam chamando o Elon Musk de burro, vocês ficam chamando o Marçal de burro, o cara é muita coisa, burro, ele não é. Como eu brinco aqui, né, Jimmy? Burro sou eu que acordo 5h30 da manhã pra ficar falando dessas pessoas. Que eu poderia fazer alguma coisa melhor na minha vida, mas tudo bem. Tamo aqui, é o meu trabalho. Vocês entenderam o que o cara fez? O cara chegou no finalzinho, deu uma de João sem braço, falou, cheguei atrasado, tava em El Salvador, veio de helicóptero, aliás, chegou fazendo barulho, papapá. O Malafaia espertamente falou, não senhor, você é chafado, você não sabe aqui que você é chafado. Se alguém dorme no ponto e deixa ele subir no caminhão, depois que o Bolsonaro já foi embora, ele toma a Avenida Paulista pra ele. E ele ia comer o Nunes ali. Tá? É isso que está sendo jogado nesse jogo, gente. O Bolsonaro está ali olhando para os dois. A ideia, por um lado, é insuflar por baixo com os seus atiradores ali, né? Fala da Zambelli, atiradores, né? Sacaram, né? E por um lado apoiar o Nunes peronomútil, porque a estratégia é tentar tirar o Boulos do segundo turno. Não se engane. A estratégia é tirar... Bolsonaro não brigou com o Marçal, não tem nada disso, tá, galera? Não cai nesse papo aí. Eu sei que é saboroso a gente falar, estão brigando e tal. Não tem uma estratégia clara aí. O Bolsonaro, como a gente vai ver aqui, ó, também atacou, né? Lá no UOL, o Bolsonaro compartilha vídeo que chama Marçal de traidor e arregão. O Bolsonaro compartilhou na sua lista do WhatsApp um vídeo que descreve o Marçal como aproveitador, arregão e traidor. Na peça, um locutor diz que Marçal tem medo do Alexandre de Moraes, porque o Marçal não está se posicionando contra o Alexandre de Moraes, claramente. Não está fazendo esse jogo. Até porque o Marçal tem vários rabos presos por aí, né? Não pode arriscar. Não pode arriscar nada. Não pode arriscar, inclusive, que a sua candidatura não seja barrada, essa, atual agora. Né? Então o Bolsonaro, por um lado, convida o Marçal. O Marçal espertamente não chega na hora porque não quer ficar de coadjuvante do caminhão. O Bolsonaro manda os seus miquinhos amestrados falarem que todos vão votar no Marçal. Isso é estratégia, isso não é por acaso. A Carla Zambelli não dá um passo sem saber se o Bolsonaro vai gostar ou não. Aliás, a Carla Zambelli ontem estava num caminhão separado, né? Fizeram um cordão sanitário da Zambelli. Ela não estava no caminhão do Bolsonaro, ela discursou num outro caminhão, o caminhão B. A Zambelli está oficialmente na série B. Mandou os miquinhos amestrados ali falar Marçal. Compartilha vídeo chamando o Marçal de traidor. O Marçal sabe que um pouco ou muito precisa do Bolsonaro, mas ao mesmo tempo não quer ser coadjuvante, chegou atrasado, queria subir no caminhão, pegar o microfone e tomar a manifestação da Paulista para ele. Bobo ele não é. Bobo ele não é. E esperto foi o Malafaia que não deixou subir. Tá bom? Então decodifiquei aqui para vocês o que aconteceu. Beleza? Não acreditem em baboseira que sai na imprensa aí, que tá brigando, que... Tá bom? Tá claro? A onda. E o objetivo qual que é? O mundo ideal do bolsonarismo. Tirar o Boulos do segundo turno. Esse é o objetivo. Você vai levando um pouco Nunes, um pouco Marçal. Um pouco Nunes, um pouco Marçal. Com a ideia de que não precisa bombar tanto o Nunes agora, mais porque tem a televisão. Entrou a televisão na propaganda. O Nunes tem 6 minutos na propaganda de televisão. O Boulos tem 2, o Marçal não tem nenhum. Pelas últimas pesquisas, o Nunes já parou de cair e até começou a subir em algumas. O Boulos dificilmente está fora do segundo turno. Difícil ter menos do que 20, 25% dos votos de esquerda na cidade de São Paulo, principalmente por conta dos votos petistas. É difícil o Boulos ficar no segundo turno? É, mas não é impossível. E a estratégia bolsonarista é essa. Levar os dois, ignorar um pouco o Nunes, dar um pouquinho a mão pro Nunes, e chamar o Marçal para perto, depois chamar o Marçal de traidor. Vocês vão ver. Daqui 3, 4 dias vai ter uma aproximação de novo no Marçal. Então, enquanto lá embaixo os caras do bolsonarismo falam que vão votar no Marçal, o que parece um ato de insubordinação em relação ao Bolsonaro, não é.
Não paguem de bobos, tá? A estratégia tá traçada. O Boulos que se cuide, faça uma campanha forte aí, se segure nas bases dele para chegar no segundo turno. E no segundo turno o Bolsonaro vai pular em qualquer uma das canoas que for para lá, seja Marçal, seja Nunes. Com mais ou com menos afinco. Acho que vai ter mais dificuldade com o Marçal, porque já viram, né? O Marçal tentou dar um golpe lá no dia da micareta golpista. Chegar atrasado, pega o microfone, todo mundo já foi embora, tem uma multidão ali, o cara ia tomar e olha, se ele consegue fazer, se o Malafaia não tá mais no caminhão, é capaz de deixar ele subir. Se ele faz isso, ele toma conta da Paulista. Toma conta. Tinha boné para vender do Marçal lá, bandeira. O Fala Povo, as pessoas estavam todo mundo fazendo, eu sou bolsonarista roxa, mas eu vou votar no Marçal. Esse é o impasse que está rolando no bolsonarismo neste exato momento, né? Marçal azeda a relação com o Bolsonaro após politizar ato, diz aqui o Estadão. Desculpa, tá, gente? Não sei, não vou nem olhar quem assinou aqui, nada contra quem assinou essa matéria. Bobagem, tá bom? Bobagem. Não azeda nada. O jogo está sendo jogado. A revista Fórum diz que o bolsonarismo exibiu sinais de crise na Paulista, muito por conta do número reduzido de pessoas. Realmente foi bem menos gente do que eles esperavam. Eles esperavam que com essa onda, né? Elon Musk, Alexandre de Moraes, as conversas aquelas publicadas do Alexandre de Moraes na Folha, o bloqueio do Twitter, o bloqueio da Starlink, assim, criou-se uma onda. A onda midiática e de redes sociais, de comunicação que está posta no Brasil nesse momento, ela é muito mais favorável do que em fevereiro. No entanto, em fevereiro, o Bolsonaro colocou 4 vezes mais pessoas na Paulista. A política e seus mistérios, né? A política e seus mistérios. Mostram as pesquisas das campanhas em São Paulo que cerca de 50% do eleitorado, ou seja, metade do eleitor em São Paulo, está cansado de polarização. E os candidatos até evitam falar o nome de Lula e Bolsonaro e tal, porque isso tira voto desse público nem. Não é pouca gente, né? Então pode ser aí, é cedo para afirmar, mas pode ter um sinal de fadiga dos materiais dessa chamada, assim, polarização política no Brasil, né? Sabemos que são polos desiguais, eu sei disso, não é? Não estou comparando, né, o Boulos com o Bolsonaro, não estou comparando. Mas como é visto pelas pessoas, é percebido pelas pessoas como polarização. Os dois extremos, essa é a percepção. Não adianta a gente brigar com percepção popular, né? A gente pode tentar educar para tentar mudar, mas não é fácil. Agora, essa é a percepção. Metade do eleitor de São Paulo não quer saber dessa conversa. Pode ter um sinal aí para todos os candidatos, aliás, né? Nunes leva à televisão condenação de Marçal e elo do partido do Marçal com o PCC. Vamos lá rapidamente para a Venezuela. Edmundo Gonzalez chega à Espanha para receber asilo político. O opositor de Nicolás Maduro, Edmundo Gonzalez, que questiona as eleições, disse que seguirá lutando pela liberdade da Venezuela agora na Espanha. Tinha ameaça de prisão contra ele, o regime do Nicolás Maduro permitiu que a Espanha pudesse levar ele para fora do país, agora está asilado na Espanha. O cálculo é de que ficaria muito feio para o Maduro prender o seu opositor, então deixou que ele fosse embora. Se não deixasse, não sairia, né? Foi permitido que ele fosse embora do país. A Venezuela entortou de vez, né, gente? Entortou de vez, não tem mais o que falar em relação à Venezuela. Teve uma crise muito grande no final de semana. As forças armadas lá da Venezuela cercaram a embaixada da Argentina, onde tem 7 ou 8 opositores do Maduro lá dentro. O Brasil, lembram? O Brasil está tomando conta da embaixada da Argentina, inclusive com a bandeira brasileira. É uma crise muito grande no final de semana, que conseguiu se debelar ela pelos bastidores da diplomacia. O Jamil Chad nos informa hoje aqui que o Maduro suspendeu o cerco, mas mantém um controle no acesso à embaixada, então a embaixada não está mais militarmente cercada, mas o governo Maduro controla quem entra e quem sai. O Brasil está no impasse e isso deve seguir aí pelos próximos dias, esperando uma definição. O que é que o Brasil vai falar em relação a isso? Que posição vai tomar? A coisa está cada vez mais feia em relação às relações Brasil e Venezuela. O Brasil já admite repassar a embaixada, mas tenta evitar uma invasão, diz aqui o Jamil Chad lá no UOL.
O governo brasileiro considera que terá que repassar a custódia da Embaixada da Argentina em Caracas para outro país. O Itamaraty encara como irreversível a decisão do regime de Nicolás Maduro de revogar a autorização que permitiu o Brasil assumir essa embaixada. A estratégia a partir de agora é ganhar tempo até que um novo entendimento seja estabelecido para que um novo governo assuma o local. Fontes diplomáticas de alto escalão, ouvidas pelo Jamil Chad, consideram que é inevitável que um novo país seja escolhido para assumir essa função. Isso, porém, vai depender de um acordo entre a Argentina, a Venezuela e o eventual governo que terá custódia do prédio. Se muitas das embaixadas latino-americanas forem expulsas por Maduro, a Europa conta com cerca de 7 escritórios diplomáticos em Caracas. Uma delas, a da Holanda, serviu de refúgio para o candidato da oposição Edmundo Gonzalez antes que ele pudesse voar para a Espanha. O risco é o Brasil sair da embaixada e antes que um outro país assuma, o regime do Maduro entrar lá e prender os opositores que estão lá dentro. Esse é o risco. Triste fim, como chama inclusive o Vladimir Safatli, de uma revolução degenerada na Venezuela, né? Isso não é, pelo menos o que eu diria, o que nós, democratas, né, pessoas pacifistas, atinentes ao Estado Democrático de Direito e tal, desejamos para nenhum país. Isso é, de fato, uma revolução degenerada, né? Respeito disposições em contrário, mas aqui neste programa, desde que rolou a quizumba das tais atas eleitorais, que seriam apresentadas, nunca foram, a gente tem uma posição firme aqui. O que a Venezuela vive hoje é tudo menos uma democracia. Ah, mas o Brasil também não é. Bom, aí a gente vai entrar num debate que aí podemos ficar 60 horas debatendo aqui. Se o Brasil é uma democracia plena, também não é uma democracia plena. Da maneira como é feito no Brasil, também não é, né? Onde tem democracia no Brasil? Em alguns lugares tem, outros não tem. Tá? Mas nós temos ainda eleições que são organizadas, transparentes, né? Aquela coisa toda. Dentro de todas as nossas limitações, o que na Venezuela não acontece mais. Vamos lá para o iclnoticias.com.br, coluna da Juliana Dalpiva. Áudio atribuído a ex-dirigente de clube do Rio de Janeiro fala em esquema para compra de árbitros. Gravação aponta suborno a juízes em divisões inferiores do Campeonato Carioca de 2017 e 2023. A matéria completa está publicada lá pela Juliana Dalpiva, mostra esse ex-dirigente do Goitacás, um clube do Norte Fluminense, afirmando que teria manipulado resultados para garantir que o time fosse campeão da terceira divisão em 2017. Para isso, se gaba de ter subornado árbitros. Segundo apurou a coluna, as falas são creditadas a Rodolfo Laterça, policial penal e ex-subsecretário de administração penitenciária do governo Luiz Fernando Pezão. Na gravação, ele chega a debochar. Disse ele, em 2017, subornamos muita arbitragem. Como é fácil corromper a arbitragem, disse ele, em relação a esses jogos de futebol. O CEO do site lá, Esportes da Sorte, né, que aliás patrocina vários times de futebol, campeonato, cobertura da Rede Globo, tarará, 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 e a esposa se entregaram à polícia em Pernambuco. Eles são investigados em uma mega operação contra a organização criminosa especializada em jogos ilegais e lavagem de dinheiro, deflagrada na semana passada. É a mesma operação que prendeu lá a tal da Deolane, né? Os dois se entregaram e continuaram presos porque já havia mandados de prisão emitidos contra eles. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária de Pernambuco, Darwin, que é o nome do cidadão esse, né? Que, aliás, mostrou fantástico ontem, é filho de um bicheiro, né? Então, houve a migração do bicho para esses jogos e todas essas empresas registradas fora do Brasil, no geral em paraísos fiscais, os que mais acolhem empresas de apostas no mundo, tradicionalmente, são Curaçao e Malta. Há outros, mas são os dois, né? Então, assim, eu não quero nem imaginar quem são os sócios internacionais dessa galera, porque eu posso apostar que essa galera mandar mesmo, não manda nada. Tá? É o rosto público ali, se encheu de grana, aparece, vai nos jantares, fecha os patrocínios, compra a imprensa, compra a televisão, compra o rádio, todo mundo patrocinado por Bet hoje. Ninguém fala nada, influenciador, comunicador de rádio, jornalista, tem programa ali no rádio, depois tem lá um negócio no Instagram que bota a marca da Bet desse tamanho, todo mundo se vendeu para esse negócio. Vamos deixar bem claro aqui?
Todo mundo se vendeu para esse negócio. Ah, mas eu sou só influenciador. Se os caras fazem bobagem, problema deles. Assim, tá bom. Tá bom. Tem uma questão ética aí, né? Mas para quem tradicionalmente se vendeu para a indústria do cigarro, anos atrás, para quem se vende para a indústria da bebida, para quem se vende para a indústria do petróleo, para quem se vende para a Big Tech, né? Para Google, para Facebook, para Twitter. Bom, a gente não espera mais nada, né? Vocês não conseguem fazer propaganda de uma coisa legal, sei lá, tipo Anistia Internacional? Não, tem que ser só porcaria mesmo. Ah, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Tem sim. Ah, tem sim. Tá botando a sua cara para fazer isso. Tá convencendo pessoas a gastar dinheiro de comida para botar nesses negócios de bet. Tem sim. Não vem com um papinho aí de isentão que aqui não cola, tá? Tá convencendo. É a mesma coisa se você fizesse propaganda de gordura. Não, gordura é bom, né? Ah, cuide da sua alimentação, não coma muito, mas como é bom uma gordura, né? Como é bom um cigarrinho, né? Vamos fumar ali. Cuidado que faz mal para a saúde, mas olha que bonito que é esse cavalo no pôr do sol fumando, com o cowboy fumando um cigarro. Lá embaixo, cuidado, é só para diversão, tá, gente? Não, vamos lá, tá bom? Não vem, tá? Tá todo mundo com a mão suja nesse negócio aí. Todo mundo. Aliás, a gente tem um documentário, né, Jimmy? Para as pessoas se inscreverem, né? Documentário, que dia que lançaremos, super documentário do ICL sobre as bets. Vocês não verão em nenhum lugar um documentário como esse. Tá assim, ó, inacreditável qualidade, os depoimentos, a profundidade e a porradaria. Porque aqui ninguém passa a mão em bet, não. A gente não recebe dinheiro de bet, aliás. Ai, como vocês são puros. Pois é, nesse ponto a gente é mesmo. Não tem problema nenhum de falar. Aqui a gente não recebe dinheiro de bet. Ninguém faz propaganda de bet aqui. Né? No ICL. Para fazer inscrição, Jimmy, despertaicl.com.br, né? Isso. Despertaicl.com.br vai ser ao vivo, online, exclusivo, o documentário, o documentário sobre bets no Brasil e um dos melhores do mundo, vocês tenham certeza, eu já assisti, aliás, são vários episódios. A gente vai mostrar aqui. Para fazer inscrição, para assistir, despertaicl.com.br é de graça, tá? Coloca lá o endereço, coloca seu e-mail, vai receber por e-mail no dia do evento. Um baita documentário, tem assim depoimentos de pessoas que perderam tudo com esse negócio. Tá toda exposta a sujeirada ali nesse nosso mega super documentário. Que dia vai ser, Jimmy? Dia 19, às 8 horas da noite, despertaicl.com.br, tá bom? Vamos lá então, gente, para encaminhar o final do programa aqui. Ah, antes de mais nada, eu queria pedir uma ajuda de todos vocês aqui. Quem puder, depois que fizer a inscrição das bets no despertaicl.com.br, para votar na Roberta Garcia, que está de novo na lista para ser eleita uma das jornalistas negras mais admiradas da imprensa brasileira, icl.com.br/Roberta. Tá? Precisa muito do voto, porque no ano passado a Roberta chegou em 4º lugar, atrás da galera da Globo, que daí é moleza, né? Falou uma vez lá, um monte de gente vota, tá bom? icl.com.br/Roberta para votar na nossa Robertinha Garcia. Vai lá, eu vou avisar ao longo da semana também aqui, né? Pra gente não fazer muita confusão. Mas o documentário das bets, despertaicl.com.br. E para votar na Roberta, icl.com.br/Roberta, para quem puder dar uma força lá. Beleza? Olha só, gente. Sexta-feira eu não fiz programa, né? Tava fora do programa, foi quando estourou o caso Silvio Almeida. Vamos lá, muito rapidamente. É complexo, mas é simples. Tá? Vamos lá. Primeiro, as denúncias precisam ser levadas a sério. É muito difícil denunciar assédio e importunação sexual e outras coisas no Brasil quando você é mulher. Uma das denúncias partiu da Aniele Franco, ministra, o que dá solidez às denúncias, porque é um nome conhecido do governo, né? Então, é por isso que se dá credibilidade também. Ah, e se fossem outras mulheres anônimas, teria menos credibilidade? Infelizmente, teria. Vamos deixar claro aqui. O caso só ganhou a dimensão que ganhou porque a Aniele está entre uma das denunciantes. E a vida real é assim. Goste-se dela ou não. O governo não tinha alternativa e o Silvio foi mandado embora. Uma crise política de proporções gigantescas.
O Silvio, agora, por que é que foi feito na ONG? Muita gente fala, mas foi feito numa ONG e tal, não sei o que. Claro, depois da denúncia da ONG, isso agora está sendo investigado pela Polícia Federal, eventualmente serão feitos os BOs, eventualmente será feita, e agora se dá ao Silvio todo e completo direito de defesa, que é o que nós defendemos aqui, para todo mundo. Para todo mundo. E para o Silvio também. Direito amplo de defesa, amplo direito ao contraditório. O Silvio não é culpado enquanto não se prove que ele é culpado, e é assim para todo mundo. De gente da micareta golpista a todo mundo. E se ele cometeu os seus erros e os seus crimes, que ele pague por isso e possa voltar a retomar a sua vida em sociedade, porque nós, aqui, eu, não acredito em prisão, em banimento perpétuo de pessoas em nenhum caso. Ou a gente está falando todo dia bobagem aqui em relação à ressocialização penal, ressocialização de presos, papapá. Ou a gente está aqui fixo na ideia, ou a gente não está fixo na ideia. Não pode ser conforme a conveniência. Né? Então, as denúncias precisam ser levadas a sério. As mulheres não têm obrigação de falar em público sobre isso. Não têm obrigação. A denúncia foi feita numa ONG, por quê? Porque o sistema brasileiro é uma porcaria para acolher mulher que faz denúncia. Uma porcaria, descredibiliza, fala que é bobagem, fala mal. É por isso que existem ONGs que fazem essa pré-triagem para fazer acolhimento que não existe no sistema no Brasil. As mulheres se dão muito mal quando denunciam isso e acabam saindo de vilãs na maioria das vezes. Então, é como é que o Silvio tenha direito de defesa, que ele possa se defender, se expressar e pagar pelo que eventualmente fez, porque não sabemos, então temos que esperar o processo. Foi uma crise, foi a pior crise do governo, de longe, atingiu o coração de uma pauta cara para a esquerda no mundo inteiro, que é a defesa das mulheres. Vai ser uma crise de longo prazo, a gente vai voltar a falar sobre isso aqui, porque esse caso não terminou. Será uma crise de longo prazo, que vai ser lembrada durante muitos anos, infelizmente. Lamento que tenha acontecido, é um pesadelo, pelo que representa a Aniele, pelo que representa o Silvio na luta antirracista. Os seus estudos e contribuições nesse campo não deixarão de existir. Não deixarão. Esse capítulo se soma à sua biografia e a complexifica, né? E eu lamento muito o que tenha acontecido com essas pessoas, né? Com essas pessoas. Toda a minha solidariedade às mulheres que fizeram as denúncias, a Aniele Franco, as outras mulheres que sejam acolhidas, ouvidas, entendidas, não criminalizadas, não têm obrigação de falar em público, tá bom? Ah, mas agora a Aniele tem que aparecer. Não tem que aparecer. Fez a denúncia nos canais apropriados e isso que siga no sistema, as mulheres têm que ser protegidas nesse caso e não expostas. Tá bom? E o Silvio, lamento o que tenha acontecido com o Silvio. Um cara assim, até então, né? Um exemplo, uma dádiva, um alento por tudo que representava. Agora a gente tem que esperar o prosseguimento do caso. A gente vai voltar a falar sobre isso essa semana ainda. Como não tem muitas novidades, não tem muito que se possa falar hoje, mas a gente vai voltar a falar sobre isso e tensionar os argumentos ao longo dos próximos dias. Tá bom? Tá começando o ICL Notícias, primeira edição. Um beijo, cuidem-se. Tchau. As bets continuarão a invasão de maneira como estão fazendo, sem que ninguém bote um olhar crítico sobre o que está acontecendo. Eu entrei em depressão por conta do jogo. Quando eu já perdi, uns 300 mil reais eu perdi. Você vai ganhar hoje, você ganha amanhã, no terceiro dia a banca já te matou. 80% dos pacientes que chegam para tratamento falam o seguinte: olha, eu considerei até me matar como uma última saída honrosa. Suicídio mesmo foi tentado por 20% dos nossos pacientes. Já foi tentado por ocasião da procura do tratamento. O jogo não vai fazer ninguém enriquecer. Por quê? Porque a lógica é que quem ganha é a banca. Talvez o único atalho que exista para enriquecer seja vendendo a ilusão de que existe um atalho para enriquecer. É uma questão que está intrinsecamente ligada ao sistema capitalista. Economicamente é um desastre, porque você está concentrando renda, tirando renda de pessoas que poderiam ser produtivas com aquele dinheiro em troca de nada. E vamos ver para quem foi esse dinheiro. Abuso.
busca por essa fantasia do enriquecimento ou mesmo na Simples distração de fazer uma fezinha a uma armadilha perigosa: o vício.